falou, ó, fica em silêncio que ele tá lá sozinho. Entendi. E os meninos falavam que, ó, teu pai ficava gesticulando e fazendo gestos da luta. Meu pai, meu irmão, ia pra baixo do ringue, botava um cara pra vigiar ele, pra ele não querer subir da porrada no cara. Ficava tão ouriçado. E essa luta no início tá meio amarrado que eu tava tentando fazer aquilo que eu disse, estudando a posição pra minha guarda, pra capotar ele da melhor forma Você possível. fala que gosta muito, né, da posição da minha guarda hoje em dia, né? Trabalha muito ela, né? Muito, muito, muito. Quem me conhece já sabe, na época que eu competi com mais frequência, eu vi várias vezes o pessoal, olha, não deixa ele botar a minha guarda não, não deixa ele botar a minha guarda não. Entendi. Eu acredito muito no potencial da minha guarda. Acredito demais, demais. Tanto por baixo como por cima. Tanto por baixo como por cima. Então, assim, eu criei essa versatilidade de usar ela muito bem. Entendi. Né? E aí eu fico lá até eu conseguir o suficiente para poder fazer. Depois dessa luta eu consegui raspar ele e foi embora. A coisa desenvolveu. Entendi. É como se a luta começou agora. Você me falou que começou a dar aula pro pessoal lá no Cristo, passou um tempo dando aula no Cristo. Como é que você desemboca no GF Teams? Foi em que ano? Houve outras equipes que você passou antes? Não. Eu fui Luiz Barbosa até ele ir embora. Quando ele decidiu que foi passar um tempo do Ceará. Precursor de tudo, né? Luiz é o responsável e irresponsável por tudo que acontece na luta da Paraíba. Eu costumo dizer. E aí quando ele chegou pra mim e disse que estava indo pro Ceará, eu disse, não, Luiz, se tu estiver indo embora, então eu não fico mais. Pô, mas tá, não, eu preciso de você para manter a força da equipe, não. Não tenho interesse. Não tenho interesse porque não existiam. A minha linha de pensamento era diferente do que os outros meninos pensavam em termos de entendeu? Então, assim, logicamente era uma outra vida, mas para aquele momento eu vi um pensamento muito egoísta da galera. Tipo, isso aqui é meu, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Então eu quero você simplesmente para usufruir coisas para mim. Entendi. Cara, não é isso que eu quero, não. Mas mesmo assim, nesse período que ele foi pro Ceará, eu fui para um internacional no Rio. Certo. Quando eu cheguei lá no internacional, todo o preparativo de recepção deu tudo errado. Entendi. Eu tinha feito uns contatos através dele, chegou lá, os caras não me recepcionaram, tudo, e eu fiquei abandonado no Rio de Janeiro. Foi mesmo. Cara, e agora? Não conhecia aquela região lá da Tijuca, lá, eu fiquei agora. Eu não fui preparado para ficar em hotel, eu fui preparado para ficar com os caras. Entendi. E os caras deram para trás. Puta merda. E agora? Aí eu tinha um aluno na época, né? Hoje ele é policial civil. Certo. O Fernando, que treinava aqui antigamente, a GF tinha era a Gama Filho, a Universidade Gama Filho. Era o GF. Certo. E eu liguei para ele, pô, Fernando, aconteceu isso aqui, expliquei ele. Professor, vá lá pro ginásio que eu vou desenrolar isso pro senhor. Aí me apresentou Marcos Belo, foi meu primeiro professor na GF Team, até hoje eu considero 6º grau hoje. Cara, massa. O cara que me ensinou a minha guarda foi massa. O Marcos Belo, me ensinou as funções mesmo da minha guarda, aprimorou minha guarda. Marcos Belo chegou, ó, o Fernando chamava de Bolinha, o Bolinha já me contou tudo. Fiz, tá, professor, o que é que eu faço? Ele fez, não, você não vai fazer nada. Fomos ao encontro de Álvaro Mansur, que estava organizando. Porra, sangue bom, Álvaro. Aí, ó, Álvaro, isso aqui é aluno meu, Marcos Belo fez, isso aqui é meu aluno, tá chegando na Paraíba e vai lutar aqui, agora é o seguinte, tá sem estadia. Como é que tu faz? Álvaro Mansur me deu a chave da Kyoto. Kyoto. Veio que ficava muito lá na Kyoto. Aí, pronto, fiquei na Kyoto. Quando eu voltei, lutei, terminei. Psicológico ficou meio ruim por conta dessa recepção, não fiz a luta boa, tudinho, aí voltei para agradecer a Marcos Belo, ele fez, vai viajar com ele. Tô indo viajar, não sei o que ele fez. Fica aí que eu vou levar você no aeroporto. O cara nunca tinha me visto. Pô. Diga aí, meu irmão. O cara me levou, né? pra jantar. Não sei. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, hoje tem disso. onde é que eu vou? Aí eu liguei pra ele logo em seguida, na semana seguinte. Marcos, tá lembrado de mim, Otário? Não, Otário, o que foi que houve? O Marcos, ele foi a primeira filial da Gama Filho no Nordeste, que era, né, em Aracaju. Massa. Só existia no Rio e Aracaju. Massa. E eu falei, pô, você me deu uma força grande, cara, eu queria, como é que eu posso fazer para representar o teu trabalho? Ele fez, bateu um papo, quase umas 2 horas de papo, ele, pô, a partir de hoje você é aluno meu. Show. E aí, cara, até hoje. Hoje ele tá em Houston, certo. Baseado em Houston, dá aula lá, ele tem uma academia lá, né? Deve estar vindo agora no final do ano aqui. Massa. Me apresentou o Júlio César, o mestre Júlio César, me apresentou toda O Júlio César é um capitão forte da GF Team também, né? Faz um trabalho excelente, né, cara? Vamos dizer assim, é o 01.
Massa. O 01. Um abraço, muita honra, máximo respeito. Coração absurdo, Júlio. Você é um Show. Carioca? Carioca. Extremamente humilde e amante do Nordeste. Massa. Eu e Marcos Belo são amantes do Massa. Nordeste. Ele disse que o Nordeste tem uma força na luta, assim, absurda. Verdade. A Ele Paraíba, acredita especialmente, muito eu sempre digo, né? Desde a época de Van Gomes que a gente produz muita gente talentosa, né? E aí defendi a Gama Filho o tempo todo, até que a Gama Filho se transformou em 2005, ou foi 2006, se transformou em GF Jeff Team. O nome GF, que é Grappling Fight Team, o GF foi em homenagem a Gama Filho pelos anos. Massa, todos, é isso que eu ia perguntar, tá? qual era o significado da sigla. Porque as pessoas acham, pô, porque que antes era a Universidade Gama Filho, era UGF, equipe UGF. Entendi. Aí o GF foi homenageado nesse sentido, se tornou Grappling Fight Team. Certo. Aí virou o GF Team, pronto. Tive a oportunidade, no início da Gama Filho, eu vi o grandes nomes feito Rodolfo Vieira na faixa roxa, os caras que hoje top. Top. Né? Ícones. Ícones. Foi muito bom, muito bom. E sempre fui muito bem recepcionado. Depois que entrei, levei o Ranieri, que você conhece muito bem. Gente boa, né? sangue bom. Levei o Ranieri para conhecer o pessoal, foi super bem recepcionado. O carinho é absurdo. Sangue bom. E fala uma coisa, a GF Team tá espalhada na Paraíba toda hoje, né? Assim, você tem um trabalho bem... Tem um trabalho muito bom. O que foi isso? Minha ideia, João, o que é bom tem que ser propagado. Verdade. Então, assim, todas as vezes que eu chegava a formar um faixa preta e o faixa preta decidia continuar comigo, eu fico feliz, porque isso é uma escola. Lógico. Você chega a faixa preta, você vai para onde você quiser. E é o que eu penso, né? Logicamente que aquele cara que te dá orientação, te dá todos os recursos, você tem uma tendência a ficar sempre próximo do teu professor. Né? E a contribuição do, assim, penso eu, né? A contribuição de um professor, principalmente um cara com a bagagem que você tem, ela não está adestrita só à parte técnica, né? Isso. Tem toda uma vivência de vida, uma maturidade, né? Só que isso a gente não controla. Não controla não. Entendeu? Verdade. Você dá no outro, você não controla. É. Então, assim, às vezes tem atletas que deixam a academia, os outros ficam Normal. revoltados com ele. Ô, meu irmão, você revolta o cara, pô. Isso é uma escolha, bicho. Lógico. Não, professor, ele traiu, é o creonta, não sei o quê. Isso não cabe mais, né? É. Então, assim, o que eu fiz? O menino se informava e o menino, professor, eu quero abrir uma instituição, eu quero abrir uma academia. Aonde? Goiânia, Guarabira, Pedra de Fogo, Solânia, Belém. Massa. Eu só digo aos caras, eu trabalho nessa linha, eu espero que você faça isso aqui. Você fugiu essa regra, infelizmente, Lógico. não dá pra gente. Mas seguir aquilo ali, eu dou todo apoio, toda força pro Show camarada de bola. lá e pronto. É isso que tem que ser. Travou? Tá gravando sim, tô gravando. Certo. Ó, o povo tá recebendo ela. Por isso que tava travado aqui. Agora, por que a internet tá funcionando pro Instagram e não tá funcionando pra aí? Subindo, né? É o piloto, não é download. Entendi. É a taxa do piloto que tá baixo. Entendi. Vamos ver, estamos aqui no ao vivo, Pessoal, vamos aqui pro Instagram que tá dando um problemazinho. Vamos tentar recuperar, mas não vou sair do Instagram não. Tá? Vamos voltar aqui pro Instagram e vamos interagindo aqui para não deixar de batermos esse papo que é importantíssimo. Então você tá espalhado na Paraíba toda. E aí o pessoal Não deixa de gravar não, que depois vai ficar, né? deixa o pessoal fazer o Por trabalho, né? Eu dou orientação, o que é para ser o pessoal ainda imaturo, a tirar aquela ideia que chegou a faixa preta, não precisa mais de orientação nem nada. Certo. E eu deixo as pessoas bem à vontade. Me procurar, eu vou dizer o que tem que fazer. Pô, faixa preta hoje, cara, Vamos pra cá, galera. Vabiano Papel, forte abraço, irmão. Vamos embora. faixa preta hoje, eu tenho 20 anos de faixa preta. Só. Então, assim... E a maturidade de vida, né, velho? Porque assim, Isso. é aquela história assim, eu ambiciono uma ambição branca que eu chamo, né? Com calma, com tranquilidade, de chegar um dia a ser um faixa vermelha de jiu-jitsu. E a gente sabe que tem outros requisitos que não são a parte técnica. É a mesma coisa do professor. O cara, não tem nada errado um faixa preta querer começar o trabalho dele. Show de bola. Agora, se o cara for maduro, for sábio, ele faz o que você fez. Quando você viu que você tinha que procurar uma nova equipe, você foi para a GFT. Você sabia que tinha que ter uma continuidade, não só técnica, mas de amadurecimento de vida. Tem outras orientações a serem absorvidas, né? Isso. E, João, assim, sem falsa pretensão. É engraçado. Quando eu era molecote mesmo, meu sonho era ser ninja. Normal, todo mundo passou por isso. Eu quero ser um ninja. Eu nunca pensei em ser um faixa preta. Uhum. Quando eu cheguei a faixa preta, bicho, pra mim tá bom. Hoje você sente o 5º grau, eu não sei nem medir isso. Entendeu? Não era pensado isso. Não, nunca pensei. O pessoal. Tanto é que hoje o pessoal me chama Mestarone, Mestrão.
Cara, eu nunca incorporei isso. Entendo. Entendeu? Eu aceito como uma forma carinhosa do pessoal me chamar de professor, mas eu não incorporo essa mestre. Eu não sei, eu confesso que eu não me sinto confortável com essa nomenclatura mestre, não. Acho que requer. É quase aquele orientalzinho ali, já de muita idade, que tem outros ensinamentos a passar. Eu tenho hoje o meu foco é o seguinte: se eu cheguei à faixa preta, eu ainda me sinto com vontade. Se eu conseguir chegar ao primeiro grau mestre, chegar a vermelho e preto, velho. Show. Eu fiz tudo. Show. Entendeu? Pra mim eu fiz tudo. Show. Assim, não tem essa, eu chegar a vermelho. Pra mim eu cheguei aí, eu tô bem. Show. Entendeu? Então, Deixa eu te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer muito ao pessoal. Existe muito hoje um diálogo. Deixa os dois. E vamos gravando. Pessoal, estamos aqui, estamos no YouTube, tá? E há uma discussão muito grande. Será que eu tenho como pegar uma aguinha aqui para o soltar aqui, por favor? Há uma discussão muito grande. O jiu-jitsu old school, o competitivo. Eu tenho uma opinião formada que ambos são importantes. O jiu-jitsu competitivo, ele dá uma plasticidade, ele é mais comercial e ele consegue levar o jiu-jitsu para o mundo todo em larga escala. isso. Né? Compreendo também a necessidade do old school, porque eu acho que o cara que procura uma prática de uma Júlio luta, César, mestre Júlio César. show de bola, muito respeito. Quando ele estiver por aqui visitando vocês, quero ter a honra de conhecê-lo pessoalmente. Sim, claro. O trabalho dele sempre falo com muita honra. Foi a última vez que ele esteve aqui na Paraíba, foi esse ano. E transmitir um abraço para ele e o Marco Belo, que ele recebeu, um paraibano também de braços abertos, né? Isso aí é digno de muito respeito. Respeito máximo aos dois e a GF tem como todo. Nossa. Eu sei a importância disso, porque quando a gente começou a viajar em 92 lá para o Rio, e fazer um destaque também ao mestre Mansur, a Álvaro Mansur, aqui outro que sempre nos recebeu muito bem, os paraibanos, né? Sim. E a gente sabe como é importante, numa terra de ninguém daquela, assim, muito distante pra gente, a gente ser acolhido, né? Verdade. Mas voltando aqui pra questão do old school também, eu acho importante porque o cara que procura uma luta, principalmente como jiu-jitsu, ele quer saber minimamente uma parte da defesa pessoal, Sim. né? E eu queria escutar a sua opinião, como é que faz? Lá na GF, vocês trabalham as duas coisas? Então, cara, é o seguinte, a defesa pessoal, aí tô levando mais uma vez uma opinião minha. Ela é muito mal trabalhada, Certo. certo? As pessoas acreditam que defesa pessoal é o quê? O cara chega, eu vou lá e quebro o cara na porrada. Senta o cara, mete a mão. E hoje não tem espaço para isso. Não tem espaço porque Todo mundo armado. anda armado e até questão jurídica, você sabe disso. Perfeito. Você olhou de cara feia, você leva um processo. Perfeito, não é? perfeito. Se a pessoa se irmar que você tá respondendo Perfeito. por ameaça. Perfeito. Então, Estamos chegando a um ponto que até para paquerar a gente vai ter que pedir autorização por escrito. Exatamente. Então o que acontece? Esse ano eu fiz dezembro, janeiro e fevereiro, eu fiz 3 módulos de defesa pessoal. Formei uma turma em 3 módulos e fui dando as etapas de como conter o problema. O que era isso? O camarada, você percebia que poderia surgir um momento de agressão, de briga, por assim dizer, né? E o cara evitava que isso acontecesse. Como? Eu controlava a situação, imobilizava o camarada, não desferia um soco, não para cá, mas trabalho nesse sentido. Uma gestão de crise. Isso, uma gestão de crise, exatamente. Só que o número é muito pequeno porque ainda se vende muito a pancadaria. Você botar aí até no própria plataforma do YouTube, você botar a defesa pessoal, você vai ver socos, chute, cabeçada, sei lá o que. O mundo de Bob. O mundo de Bob. E não é isso. Então, quando agora em março, em comemoração ao Dia da Mulher, a gente fez o mês da mulher, eu fiz um seminário só para mulheres por defesa pessoal. Top. E como é que eu fiz esse seminário? Mandei chamar os esposos. Certo. Foi o casal. E era unânime dos dois. Cara, eu nunca pensei que era tão simples fazer isso. É muito lúdico essa Né? parte para o adulto, quando Ele vê que faz assim. a ferramenta simples ele. Ele fez, chegou e fez, o que é que você tem pro gordinho? Eu falei, bicho, tem um monte de coisa pro gordinho. Quando eu comecei, o cara, mas é isso? Rapaz, olha, eu acho que é seu filhão aqui, então, pai, me manda um oi. Aí tá certo. É um monte de filho que eu não quero. E aí, cara, comecei a mostrar isso aí, camarada. O que acontece? A gente vive numa sociedade hoje, falando sociedade nossa, nacional, que o que vende é aquilo que machuca. No sentido, você vai botar lá no vídeo, quero ver a defesa pessoal. O que vai aparecer primeiro é a pancadaria. Pra aparecer aquilo que Pra ver um real mesmo. você vai ter que virar umas várias páginas. E aí você não tem paciência.
E às vezes o cara, coitado, o leigo, ele vai e compra o serviço achando que está aprendendo uma coisa. Exatamente. E pode se tornar uma vítima de verdade, porque ele acha que sabe se defender sem saber Exatamente. e se insurge numa situação que não daria para ele. Pegando por esse gancho aí, eu ministro aula na Polícia Militar desde 2010. Certo. Eu fui convidado para dar aula lá em defesa pessoal. Mas primeiro, pô, esse negócio de jiu-jitsu aqui, pô, na polícia, vai dar confusão, e não sei pra você ver a imagem. A imagem. Isso o quê? Eu tô lá. Aí o meu compadre, hoje ele é tenente-coronel, na época ele era tenente, é comandante M. Lima, ele é o comandante do batalhão da Ambiental hoje. Um abraço aí à briosa Polícia Militar, eu tenho um irmão coronel também, a nossa família sempre veio Isso, do seu irmão, militarismo exato. e muita honra. Isso. Inclusive até estive conversando ontem, eu vi uma história que eu não conhecia do Ribeiro, que lançou aquele livro, né? Acho que é um assalto dentro do livro, que teve uma passagem de tentativa de assalto com ele. O Bandeira. Bandeira, desculpa, Meu Bandeira, aluno, isso. faixa preta nossa. Pronto, Bandeira. fiz o convite a ele, ele aceitou, vamos ter a honra de entrevistá-lo aqui. Pô, Aquela história tem que ser espetacular contada, história, né? espetacular. Não, eu vi, não sabia, eu vi ontem. E já fui no inbox dele, ele carinhosamente já respondeu e vamos marcar essa data Aluno aqui. nosso, Jeff tinha. Aluno Bandeira, vamos estar junto aqui também. Sim, aí desculpa, eu lhe interrompi. Então, eu tava lá e na época lá teve uma reunião lá com a cúpula lá dos oficiais e falou, ó, o jiu-jitsu ou o Krav Maga? E eu fiquei na minha, até que chegaram, professor, o que é que você acha? Eu fiz, como assim o que eu acho? Eu queria que você desse, então posso dar minha opinião pessoal? Então, tá bom, minha opinião pessoal é o seguinte, Krav Maga é uma excelente luta. Só que é o seguinte, a origem do Krav Maga é uma luta para se defender do terrorismo em Israel. Não se defende terrorismo alisando, se defende terrorismo machucando. O objetivo é anular o inimigo. E a polícia não trabalha com o inimigo. A relação aqui, os caras... Ele quer dar ordem na sociedade. Agora imagina se o policial ali vai tentar manter uma ordem, o camarada se estressa. Ele... Processo em cima do processo. Qual é a minha proposta de pegar o jiu-jitsu? Eu vou fazer a contenção. Contenção. Perfeito. Imobilizou, segurou, tudinho, papai, o que acontece? No momento, o policial, normalmente, ele não está só, a polícia militar. Sempre tem uma equipe. No momento que eu contei, vai chegar o outro, vai segurar, vai... Um caso mais extremo. Já esquecendo aqui, meu irmão, o Degard aqui mandou um ranguinho aqui pra você, top de linha. Opa! Degard, melhor hamburgueria aqui da cidade, viu? Deixa Se não aí. conhecer, vão lá no Insta, tá aqui. É seu. No final aí você Maravilha. cai pra dentro aí. Você come hambúrguer artesanal? Bom. Pessoal, hoje vocês não vão comer. Quando não comem aqui, os caras caem pra dentro. Mas vamos embora. Então aí, o que acontece? Houve essa oportunidade na polícia de eu mostrar o meu trabalho. Certo. E os primeiros me deram 3 meses iniciais e lá o trabalho que você faz, você é avaliado pelo alunado. Certo. Então você tem uma devolutiva deles. O alunado Certo. fala, professor, critério, assiduidade, tem os critérios lá. Certo. E João, graças a Deus, nesses 10 anos que eu estou lá dentro, meu percentual nunca foi abaixo de 95% de aceitação. Show de bola. Eu Show de sempre bola. tive uma excelente aceitação. Porque eu sei, meu pai foi policial também, Lógico. eu sei dessa dificuldade que a polícia tem e até a dificuldade está se reciclando. Sim. Hoje em dia a gente dá aula uma vez dou aula uma vez na semana, né? A gente, no caso, vai ter 4 aulas no mês. Como é que você vai ter uma absorção de algo que seja realmente... O que é que eu peguei nesse período todinho? Eu ensino durante um ano a eles, praticamente, eu separo uma questão de umas 10 técnicas e eu quero que ele absorva umas 3. Revisitando ali. E leve para a vida. Eu estou criando várias situações. Onde Orienta, pessoal, quiser aprofundar, procure a academia, né? E eu tenho vários, vários... Eu ministrei curso na fase classificatória para um dos concursos da agente penitenciário e a gente sabe que o tempo é muito curto. E a ideia era conscientizá-los da importância de procurar uma academia e se aperfeiçoar, né? Hoje eu tenho vários oficiais que treinam comigo hoje. E esse trabalho seu é de suma importância porque a gente sabe que a Polícia Militar, ela... Ó, minha guarda por cima, ó. Show. Só te Isso foi aonde cortando isso aí? É Pan-Americano na Bahia. Massa. Não, eu tô por baixo ainda. Eu Certo. vou fazer primeiro a Vai raspagem inverter. e depois eu vou mostrar como é que funciona por cima. Show. A importância do seu trabalho, ela é muito grande, porque assim, pronto, na parte jurídica, a gente vê às vezes o policial, por não saber fazer essa contenção, às vezes se vê envolto num processo judicial que às vezes custa mais do que um ano de salário do cara. Sem falar que às vezes trava as promoções do cara, um processo Isso. desse. Então,
Esse trabalho de contenção, ele é muito benéfico para a sociedade, porque o cara não vai usar um excesso desnecessário. Isso. Não vai se prejudicar na sua carreira por um eventual excesso, né? Então, assim, é de suma importância mesmo. E às vezes preserva até a vida do cara, né? Porque a ferramenta da luta, ela nos dá uma segurança, um equilíbrio, para você, às vezes, não partir para uma situação extrema quando não precisava. Porque a insegurança leva a isso, né? É aquela velha história de pirraia que a gente aprendeu o quê? Ó, vai brigar, dá o primeiro, que às vezes tu dá o primeiro, o cabo já corre. A insegurança, ela vem para fase adulta em outras roupagens. Às vezes o cabo tá ali e parte para uma situação mais ostensiva, quando na verdade estivesse seguro, que eventualmente precisando faria contenção, e ele comete um excesso. Então é muito importante essa parte de preparação que você faz para o policial, de extrema importância. E quando a gente mostra, eles têm a mesma opinião. Ele faz, caramba, era só isso, por exemplo. Eu gosto muito de usar uma chave de contenção, que a gente chama a Kimura. Certo. Chave de contenção e ela, a gente usa muito esse termo lá. Várias formas de chegar a essa chave de contenção. Eles começam, eita, eu não pensava nisso aqui. E hoje eu encontro com eles na rua, em patrulha. Professor, os caras prestam continência pra mim. Não esqueci não, viu? Não esqueci não. Massa. Tem uma história bem interessante. Eu tive uma aluna lá na época. Ela passou, ela muito pequenininha, ela passou no limite. Não sei se era 1,55. Ela passou no limite. E ela contou uma dessa que ela tava num... Edmar tá dizendo que você faz 999 finalização da meia. Valeu, Edmar. Um abraço, Edmar. Ela estava em Campina Grande fazendo uma patrulha e entrou alguém no banheiro feminino. Era um homem vestido de mulher, entrou no banheiro feminino. Putz. E aí não tira, ela entrou lá. E ela sai com esse camarada imobilizado na Kimura e o cara quase que ajoelhado. Ela disse, professor, quando eu fiquei cara ali eu imobilizei ele, mas foi tão rápido, quando eu saí, eu me senti com uns 2 metros. Mas é desse E o jeito. pessoal olhava pra mim, como é que essa pequenininha fez isso? É desse jeito. Sabe? Então, isso é muito bom, cara. Isso É desse muito jeito. bom, entendeu? Fez a contenção, não precisou ser extremista. Isso. Às vezes o cara saca de uma arma sem necessidade, desfere um tiro por insegurança, né? Exatamente. E a contenção, ela evita tudo isso. Então, assim, a sociedade ainda não vê a defesa pessoal com bons olhos, porque vê essa questão, não, vai ter soco, vai ter chute. A forma que ela é vendida é que é errada. Como muitas coisas aqui no nosso país, né? É. Então, infelizmente, é isso que acontece. Entendeu? E outra coisa que eu experimentei lá, visitando sua academia, que eu achei muito interessante, você tem várias histórias de pessoas que estão se superando por intermédio da ferramenta do jiu-jitsu, né? Cara, é espetacular isso. Isso é espetacular. Eu até falei pra você, atletas como o Lucas, hoje um faixa marrom, baseado em Goiânia, aluno do Sandrão, o cara não tem as pernas. Porra, eu fiquei bolado com essa E história o que você cara falou. foi campeão Eu fiquei bolado. no sul brasileiro com a galera normal. Top Ele demais. chegou pra mim, professor, eu vou lutar o campeonato. Eu falei, mas vai ter um campeonato paralímpico? Não, eu vou normal. Top demais. Aí ele fez, não, eu vou assim, então beleza. Aí ele chegou. Na época o Sandrão toda segunda-feira trazia a galera pra treinar comigo com o campeonato. Fiz, Lucas, eu vou fazer contigo tudo que eu faria se eu fosse lutar contigo. E outra coisa, eu vou ser desleal. Que você vai encontrar isso Que é lá. isso aí comecei a mostrar o que os caras, possibilidades que os camaradas faziam aqui. Porque eu fiz uma coisa que eu não vou fazer contigo, mas que os caras vão fazer. Os caras vão tentar botar tu na guarda. Como é que eu boto a guarda fechada num cara que só tem cintura e não tem perna? Coisa mais fácil do mundo, eu sair disso. Mas só que tá no automático teu, de eu botar a guarda em todo mundo. Então quando o cara pegava e tentava botar a guarda, ele pulava por cima. Pô. Já era, tava do Agora tu lado. tem uma desvantagem. Seguinte, eu disse a ele, te liga. Tu não tem como montar. Pra montar, tu precisa de perna pra botar o joelho no chão. Pra Então, esse estabilizar. ponto não existe. Tu não pega as costas do cara. E professor, onde é que eu vou trabalhar? Na passagem. Pô. E tem que terminar na passagem. Vai pra passagem, estrangula, chave de braço, tudo na passagem. Cara, o Lucas é um cara que é dessa altura, da altura dessa mesa. O cara tem 78 quilos, pô. Top, viu? Só a mão do camarada, meu amigo. Só uma Eu tô pá. conhecendo esse cara, você falou, fiquei bolado. Fiquei Bicho, bolado. Cara, um ser humano fora do normal. Fiquei bolado. E eu acho que depois desse. Tem essa limitação física, que não é limitação, porque ele mostrou que não é limitação. Sim, é limitação sim. na cabeça das pessoas, né? Ele dá palestras, em uma das palestras que ele diz, bem interessante, tem um videozinho que ele dá uma palestra, ele diz assim,
na época que ele perdeu as pernas, né? Tinha a opção de ele colocar prótese e aprender a andar com a prótese. Ele disse, não, vou ficar na cadeira de roda. E ficou na cadeira de roda. E ele disse assim, eu não uso cadeira de roda. Ela é que me usa. Ela se aproveita de mim. Diga aí. O cara tá muito bem trabalhado. Quero muito conhecer esse cara. E depois desse período pandêmico, a gente tem encontrado muita gente na academia que está se melhorando por intermédio de ferramentas como o jiu-jitsu. Não só o jiu-jitsu, que seria até presunção da nossa parte, mas várias atividades físicas, né? Márcio. Eu conheci pelas costas. Márcio, meu amigo. Gente boa, sangue bom. João, essa foi a última luta que eu fiz com ele. Quando eu terminei essa luta, eu entreguei minha faixa pra ele. Foi aonde isso aqui? Isso foi foi no Vila Olímpica, o campeonato era Rudes. Certo, assim. certo. Nessa luta, eu venci essa luta, eu dei minha faixa pra ele, de presente. Trocamos as faixas. Show. Bicho, a gente não vai se bater mais. O que é isso, professor? Eu tô parando. Show. Eu tinha decidido dar uma parada. Entendi. E, praticamente, acho que foi uma das últimas lutas que eu fiz. Show. Nos tornamos amigos. Fizeram sangue vários bom, finais, sangue vários bom. finais. Sangue duro, bom. Lutador muito duro. Sangue bom. E o pessoal já dizia, pô, vai lutar com ele novo, professor. Que você pode se bater, né? E aí tem muita gente se transformando por intermédio do jiu-jitsu, né? Outra história bonita, cara, que eu falei pra você assim, é do... Copa Rudes, Carlos confirmou aqui. Copa Rudes. Exatamente, obrigado. Cara. Valeu, Copa Carlão. Rudes. O Rafael, ele é um oficial militar do Exército. Certo. Sargento da Selva, equipe Selva. Certo. E aí ele descobriu que tinha o Parkinson. Putz. Aí foi obrigado a sair da parte operacional, né? E foi meio que afastado, burocrático, e hoje depois ficou afastado, não tem como exercer as atividades, né? Pô, fazer o que nesse negócio? Né? O cara que... Olha aí os dois aí, ó. Isso, esse já foi em outra luta, não foi top. Esse aí já foi em outro local. Isso, eu acho que isso foi, se eu não me engano, foi o campeonato de no Ratão. Tem a Bad Boy ali, né? Tem a Bad Boy na medalha ali? Ou não, é não? Não, é não. Eu tô meio míope mesmo sem o óculos. Sei que era Bad Boy ali. Top. Foi um tempão isso aí, foi um tempão. Massa. Aí, o que aconteceu? O Rafael chegou para... Aí, Rogerinho trouxe o Rafael para treinar jiu-jitsu. Inclusive, já falei pro Rogerinho que eu quero ele aqui no podcast pra gente bater um papo também. Na GFT tem uma gama boa para você fazer entrevista. Massa, vamos embora. Aí o Rogerinho trouxe o Rafael para treinar jiu-jitsu e depois o Rafael veio treinar comigo já de faixa azul. E aí eu conheci ele, não conheci ainda, e vi que ele tinha a linha de medicamentos que ele toma não controla todo o tremor. Então o braço esquerdo dele ainda não fica um pouco trêmulo e a força é diminuída. E eu fiz, cara, não vou dar força nesse, eu vou trabalhar outra coisa que você pode trabalhar, vou trabalhar a tua velocidade. E aí ele começou a trabalhar, meu irmão, isso é top, velho. Ele cresceu de um jeito. Isso é top. Aí foi espetacular. Então, o ponto alto foi o seguinte, o ano passado, né, com a visita do Baraúna, um dos mestres lá do GFT, aí decidiu, Baraúna, a gente vai dar a faixa preta a esse cara, não sei o que, pra Baraúna. Pô, vai ser massa, Tarão, não sei o que. Cara, tem a parte engraçada da história. Sempre quando eu vou dar a faixa preta, o cara não sabe o que vai fazer, eu digo algumas palavras, conto um pouquinho a história, para o pessoal tentar entender quem contextualizar. E nesse dia, eu combinei com o Gustavo Brilhante. Porra, Gustavo, aqui. Gustavo é outra história top que eu quero passar limpa aqui. História de superação. Gustavo me deu um susto uma vez. Foi. Vou contar a história dele aqui também. Vamos embora. Aí, eu falei com a esposa dele, do Rafael, eu fiz, eu vou dar a faixa preta a ele. Então vou levar o Miguel, o filho dele. Pô, vai ser massa, né? Então a esposa disse, Rafael, não sei o que, a partir de hoje, seu filho vai trazer um presente pra você. E o menino chegou com a faixa preta. Porra. João, esse cara começou a se tremer, porra, velho. Top. E se tremia de um jeito, e eu, meu irmão, chama um resgate aí que o cara vai ter um negócio. Bicho, você tá bem? Ele, não, tô bem, professor. E eu fiquei nervoso, bem, o cara vai ter um... Mas ele fez, não, professor, quando eu fico muito emocionado, aí não tem remédio que controla, aí o Parkinson toma conta. Mas ele mesmo disse, pô, não me vejo sem o jiu-jitsu. Ele fez, o que eu gosto de fazer hoje é poder competir. Eu não posso competir porque eu não controlo a adrenalina. Na segunda-feira, como tinha um volume muito grande, ele ficou mais exaltado, ele começou a ter os tremores, aí que foi. Ele, professor, eu treinei com uns mais levezinhos. Na mão, só que ele não contém isso, né? Mas é uma história de superação, né, brother? Muito, nossa. Pessoal do É da Luta aí, eu gosto muito dessas passagens vivas, histórias reais que você está contando aqui, para dividir com quem pratica a luta.
E tem gente que assiste também, que não pratica a luta, cria consciência da importância de, em algum momento da vida, você colocar o filho de vocês para fazer uma luta, seja jiu-jitsu, outra modalidade. Isso transforma pessoas, né? Isso passa uma segurança muito grande. Olha a galera da Polícia Top, Militar. da Briosa Polícia, um abraço para Isso. Polícia Militar do Estado da Paraíba. Muita honra, minha família faz Ó, parte Rafael aí, ó, dessa corporação. Tá dando risada, né, Rafael, da história, né? Do meu, que eu fiquei com medinho, não foi? Top Cara, de o verdade. Gustavo, pegando a história do Gustavo, você sabe, o Gustavo passou por uma situação difícil. Gustavão. Foi atropelado, né? E um acidente gravíssimo, teve entre a vida e a morte. E esse cara... Encontrei com o Gustavo semana retrasada, tô revisitando a escala da Penha pra pegar um cardiozinho, aí encontrei com ele lá. E esse cara perdeu muitos quilos, perdeu o Não, braço. porra, foi foda. Aí esse cara, eu falando com ele por telefone, Gustavo, eu queria te visitar, não sei o que, ele fez. Tá, professor, tudinho, papá. E eu tentei ir na casa dele, ele tava na casa dele, eu fui lá, eu tava na frente da casa dele, aí veio, dizer, ó, não pode receber, que ele não tá podendo receber ninguém, tudinho, pra não se contaminar, essas coisas todas, né? E aí eu fiquei naquela angústia, né, pô, eu queria ver o cara, eu queria saber como ele tava, eu fiquei muito preocupado, entendeu? Mas só que o Gustavo já tinha dito, eu não quero que o mestre venha aqui não, ele vai me ver andando na academia. E assim, não tinha perspectiva. Porra, não foi existia foda essa aquela época perspectiva. Ele tava cheio de ferro, era meio sem esperança. Meu irmão, viu o aquilo cara correndo na escadaria, meu bro. né? Aí o que aconteceu? Nesse auge, assim, já, ele tava no processo de recuperação, eu tô dando aula lá, na academia, o portão abre, aí esse cara entra andando. Meu Putz, irmão, tu é doido. eu disse a ele, tu quer acabar comigo? É Eu sou foda. velho, pô, não É aguento isso foda. não, bicho. Eu parei e comecei a chorar, pô. Foda. Eu disse, meu irmão, são um dos milagres melhores. Deus presenteia a gente com essas É coisas. verdade. Né? Eu disse ao senhor que eu ia entrar andando, eu só aceitaria lhe ver se eu pudesse entrar andando na sua academia. Foda. E nos tornamos grandes amigos. Não, e sempre teve uma índole muito boa, viu? Tava irmão? lá ontem, falamos de você. tudo Sempre bem. teve uma índole muito boa, viu? Gustavão, Naubers, espetacular. a molecada do uma índole muito boa. E aí a gente percebe como a parte menor da luta é lutar, irmão. Tem muito mais contribuição do que a luta em si, né, velho? Ontem até brincando com ele, vamos lá que eu vou tentar fazer força com ele. Deixa disso, mas vamos lá. Top demais, velho. Quero passar a história do Gustavo Limpa aqui, é uma das histórias tops que a gente tem aqui na Paraíba. Material você tem, bicho. Material Verdade. você tem. Muito O juiz material. tem se profissionalizado, né? Tem. Fala de mercado mesmo, premiações. né? Aos poucos o Brasil está acordando, entendeu? Mas eu acho que assim, ainda falta, a CBJJ poderia ser melhor em termos de premiações, em termos de incentivo, né? Que é o principal órgão de reconhecimento do nosso jiu-jitsu, a CBJJ e BJJF. Certo. Se você quer umas premiações melhores, você parte para aquelas outras federações paralelas, mas que não tem um reconhecimento. Hoje, eu falo para os meus alunos que são atletas, ó, privilegie os eventos oficiais da CBJJ e BJJS, porque é o que dá a mídia. É o que vai te Perfeito. dar visão pro mundo. Perfeito. Então assim, o prêmio é só uma medalha, é só um troféu, alguma coisa? Bicho, mas todo mundo vai ver. Você ser campeão... Você está se projetando a sua imagem para dentro e fora do Brasil, né? Acabou, se os campeões, os vídeos mostram no mundo todo, você ser campeão numa IBJJF, um campeão mundial, caramba, bicho, você abre um cartel de portas absurdo, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que eu fui um brasileiro, que eu fiquei em terceiro lugar, João, a quantidade de gente que se ofereceu, queria ser meu patrocinador, porque entrei um terceiro, cara. Diga aí. Acabou, eu uso o kimono tal, esse kimono tem uns... Diga aí. Imagina se eu fosse primeiro. Diga aí. Entendeu? Então, assim, isso é um evento porque era a CBJJ, o que acontece? Houve uma época que a Sport TV transmitia as lutas da CBJJ. Certo. Um padrão alto, né? Então, bicho, você quer aparecer no mundo? Tem que estar É lá. a frase que até o Carlinhos adota lá na ONU. Leões anda com leões, pô. Isso é em todo segmento, né? Acabou-se, bicho. Todo segmento. Você quer ser cordeiro? Meu irmão, não dá. Não dá. Vou pegar aqui o gancho aqui da Iron Shape. A Iron Shape é uma loja de suplementos. É a loja, inclusive, eu tô voltando a treinar para competir em outubro. E é a loja que eu tô comprando meus suplementos. É um preço de fato diferenciado. E vou dar uma notícia aqui em primeira mão. O Ed da Luta, ele já está sendo trabalhado, vai transformar numa plataforma de vendas de multimarcas, só do segmento de luta, né? E de suplementos, que é a Iron Shape aí, pessoal. Precisar de suplemento aí na Paraíba, contem com a Iron Shape. A loja é top, o preço é diferenciado, fora que os caras entendem muito, podem orientar em várias coisas.
Essa parte de suplementação é muito importante, porque a gente falando de competição profissional, às vezes você chega no mesmo nível técnico, mas os caras com gasolina azul, isso faz uma diferença. Não faz diferença quando há uma discrepância técnica, mas quando Sim. é equiparado, irmão, se tu tá com a Exato. musculatura pronta, é outra história, né? Exatamente, exatamente. E hoje a gente sabe que a gente veio de uma época de jiu-jitsu que a gente malhava com halteres de cimento, tomava água de coco, caldo de cana rapadura, batata doce com batata de ovo. doce e acabou. Hoje não, hoje é nutrólogo, né? Porra. Outro mundo, quiropraxia, o cara... Meu amigo, olha ali, é tudo arcabouço, Né? A gente né? quer mais arcaico, o pessoal diz, pô, o teu sistema é bruto. Não, esse negócio de massagem, não vem com esse negócio não, é selva. É selva. É outro mundo hoje, então existe um preparado, não tem mais aquele atleta. Se não tivesse suporte suplementar... Irmão, a molecada tá vindo não dá. muito forte, bicho. Até a Não. molecada nova, eu olho assim, meu amigo. Às vezes tu treina com os meninos, me pega no kimono e fala, que força é essa, cara? É diferente o negócio. É fora do normal. É diferente o negócio. Tem uma história engraçada. Ranieri foi comigo quando a gente foi pra um... Acho que foi um brasileiro, foi um Ranieri internacional. é aquele que era magrinho, né? Sim, Comprei ele, não. meu irmão. Suplemento, É, suplemento. Olha aí, Rani. Suplemento. Falando aí, ó. Tô suplemento. Suplemento. O Rani, e ele trabalha com representação de medicamento. Muito Massa, suspeito, muito é, suspeito. vou. Aí a gente foi pra um brasileiro, eu acho. E o Rani, ele decidiu lutar. Pô, eu vou lutar, vamos lá. Ele caiu na chave de Alan Finfou. Aí chegou, quando o Finfou chegou, o Finfou rasgado. Dieta, tá dizendo que é dieta. É a dieta, é a dieta. Quando o Finfou chegou, aí, pô, estourou o peso, troca o kimono. Aí tá bom, quando o Finfou tirou o kimono, esse bicho não tem, Tem condição, não. tem 80 quilos aonde, não sei o que. E Ranieri, pô, eu subi ali, eu bem magrinho, eu tô com 80, esse acaba 2 vezes meu tamanho. Que conversa é essa? Como é que pode? Então a gente começou a ver essa diferença dos caras suplementados, né? Porque é um trabalho muito. Você ganha massa ali, perde aqui, não sei o quê. É um trabalho. Então, E hoje a tecnologia, o suporte tá muito legal, né? não. Da gente era tudo tudo, muito cara. descoberto. Eu tudo tive muito- uma lesão recentemente de um ombro, que eu tô tratando, isso que tá permitindo eu voltar a treinar, e uso uma pomada à base de nanotecnologia. Quando tá muito Porra. incômodo, eu passo essa pomada. João, 5 minutos, parece que você tem nada. É mesmo, bicho. Nada. Nada, nada, aí? nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente trouxe essa parte de lesão agora. Tá tendo muita. Tá sendo debatido muito essa questão aí. Houve uma ação indenizatória que um professor fez uma movimentação e deixou o aluno tetraplégico e gerou uma indenização de 42 ou 46 milhões, acho que dólares, porque foi fora do Brasil. Então tem se discutido muito essa questão aí, se o jiu-jitsu ele mutila mais que outros esportes, machuca. Eu queria saber a sua opinião. Eu tenho uma opinião e vou externar a minha, eu queria escutar a sua. Cara, minha opinião é o seguinte. Quem é teu professor? Você vai ser professor, você tem que saber o que machuca. Você tem que saber o que é permitido, você tem que saber o que você pode ensinar um aluno. Tem técnicas que eu não ensino pro aluno. E se eu ver o aluno fazer, ó, não dá para fazer isso. Vou pegar um exemplo simples. A mão de vaca. Muitas vezes não dá para defender a mão de vaca porque não existe suporte muscular que nessa é muito. Pegou, vai machucar. Você até treina a técnica, mas às vezes lá na academia eu só permito os pretas fazerem. Entendi. Preta, você é dono do seu pedaço. Já tem maturidade Vai- muscular. de Vai estar um rosto técnica. fazendo. Vai machucar, cara. Verdade. Não tem como. Então, assim, naquele dia mesmo que você foi me visitar, depois surgiu uma pergunta sobre a guilhotina. Peguei o camarada na guilhotina, pô, se é cervical, se não é. Eu estava explicando aos camaradas o que é e o que não é. Então, hoje a gente não tem vários professores que não têm consciência do que é cervical e o que não é, pô. Os caras não sabem, os caras não fazem um curso de primeiros socorros. Que é importante ser Entendeu? feito, viu? Lá na academia- Tá massa a foto aí. Isso foi um desafio com Tá massa. o Eduardo. Tá massa. Desafio das estrelas. Uhum. Foi uma tentativa de um sumigaesh que eu fiz. Tirei até o kimono dele. Puxa. Então, por exemplo, lá na academia a gente tem prancha de proteção, a gente tem colar cervical, tem o apoio, tem todo o material para dar os primeiros socorros. E todo ano eu faço um curso de primeiros socorros. Meu irmão, os professores são obrigados a fazer. Você tem que saber. Se Lógico. pelo menos você não consegue, ó, ninguém mexe, vou chamar um resgate. Pelo menos para dizer. Passamos um caso desse concreto. Eu passei por isso na época lá, teve um campeonato no Yacht Club, na época, teve um campeonato no Yacht Club, e eu era o árbitro, e 2 atletas, bicho, a posição foi absurda.
para não dizer que foi ridículo. Eles estavam em pé, um controlando pelo braço, pela gola, e havia um controle na nuca do kimono e o outro segurando pelo braço. Então é como se eu segurasse você pela nuca e obrigasse você a sentar. Certo. Certo? Nesse movimento que eu fiz obrigar que você sentou, nesse segurar aqui, o cara conseguiu pinçar a coluna do outro. E ele perdeu o movimento dos braços e perna. Então, não, o que foi isso? Quando ele pegou, eu fiz, não, peraí. O cara deitou-se, ficou lá. Eu, move as mãos, o cara não movia. Move os pés. Eu falei, ninguém mexe. Ninguém mexe. É justamente isso. João, ninguém mexe, o cara não consigo me mexer. E eu Calma, tentando calma. fazer. A galera invadiu, botou o cara no tatame e carregaram o cara. Eu, meu irmão, não faz isso não. Puta que pariu. Bicho, coisa de Deus. Tempos depois, teve cirurgia, esse cara voltou a andar, graças a Deus. Mas assim, poderia ter acontecido uma coisa absurda. Uma Né? coisa que eu apoiei nesse caso aí da indenização, primeiro, os caras massificaram que o cara era uma faixa branca. De fato era, de jiu-jitsu, mas é um cara, era lutador de West profissional. Então, é um cara que tinha um corpo preparado para a luta, né? Um outro ponto, a gente passou um caso concreto desse, eu me lembro que a gente estava treinando na academia de sucata, ali na beira da praia, e o cara chegou um pouco atrasado, acho que era até faixa azul. Chegou um pouco atrasado e não queria perder aquela treinozinho de passagem de guarda. Entrou, não alongou, não aqueceu. Na primeira capotadazinha, coisa simples, ele deu um grito. Ninguém mexe. Esperamos o bombeiro veio, botou na maca, levou. Ele tinha fraturado, acho que a segunda vértebra. Recuperou-se porque veio um profissional, mobilizou da forma correta, conduziu da forma correta. E a grande pergunta, que eu recebi muita pergunta sobre isso. E aí, o juiz é mutilante? Não, bicho. É um esporte de luta. Mas o ciclismo é um dos esportes que mais mata no mundo. E não tem nada a ver com luta. Então, a questão não é que é jiu-jitsu. O jiu-jitsu, se ele for praticado da forma correta, como você bem observou, com um profissional preparado, com noção de primeiros socorros, com noção de passar o conhecimento para aquele nível técnico que o aluno se encontra, é um esporte seguro como outro qualquer. Isso. Então, a gente não, é irresponsável imputar à modalidade em si esses eventuais episódios. Exato. Vai ter alguma falha humana no processo. Como também já aconteceu, acho que aqui na prova, que 2 alunos de forma inadvertida foram treinar no tatame sem o professor chegar. Então, né? Então, assim, tem que analisar caso a caso, mas praticado com um profissional habilitado, com um profissional com a devida preparação, com o primeiro socorro, é um esporte seguro como outro qualquer. Eu já tô colocando em prática isso lá, o cara faixa marrom, quer ser faixa preta, tem que fazer o primeiro socorro, cara. Tem que ser. Tem que fazer, Tem não, que ser. não dá pra ser. Verdade, Entendeu? tem que Não dá ser. pra fazer. Então Tem que assim, ser. o pessoal, já recebi isso várias vezes, pô, o jiu-jitsu é violento, o jiu-jitsu machuca. Não, pô. De Tem forma professor, nenhuma. pô. A gente dá aula para criança, dá aula para pessoas de idade, dá aula para mulher. Se fosse assim, eu não treinava. Pô, quantas vezes assim, eu já recebi muitas vezes, cara, amigos meus que não sabiam que eu praticava jiu-jitsu. Amigos de anos. Grande Ana e Caroline, forte abraço. Aí faz assim, cara, tu é professor de jiu-jitsu? Tu nunca me dissesse? Eu fiz, e é pra falar? É, sai divulgando? Mas tu não tem cara de lutador de jiu-jitsu. Como é a cara de lutador de jiu-jitsu? O cara tem que estar. E eu já vi o contrário. Situações que eu tô num grupo de amigos, uma reunião, uma festinha, não sei o quê. Ó, não brinca com ele não, pô. O quê? O bicho é mestre de jiu-jitsu. Os caras... Opa! Meu irmão, a feição de todo mundo muda. Não, ninguém brinca mais com ele. Pô, não fiz nada, cara. Então, mas o cara tem que ter esse preparo, João. Você Verdade. é luta, como qualquer outra luta. É um esporte que pode acontecer em qualquer lugar. Lógico, Entendeu? lógico. Mas se você não tiver uma orientação, já aconteceu lá do camarada, tá lá, os meninos lá. Eu, epa, para. O que foi que houve, professor? Daí acontece uma lesão. Uma lesão aonde? Vai acontecer uma lesão. Desmancha isso aí. É, não é por aí. Depois que desmancha que eu explico. É, não é por Mas aí. não é. Mas tem que ter esse preparo, né? Então, Outra novidade boa também tá vindo a Starfight Brasil. É uma equipe oriunda da Áustria. Estão vindo para fazer um trabalho da parte específica de MMA profissional. Só vai enriquecer o cenário da luta aqui pra gente. sim. É mais um segmento forte aí que vem pra gente, e capitaneada pelo mestre Luiz Barbosa. Ele que é o capitão maior dessa equipe aí. Pessoal, como é que tá aí a questão do... Quanto tempo? Só pra eu ter uma ideia aqui. 43, Uma hora e porque 36? porque deu as quebradas, tá? Tá quanto tempo? aqui de gravação, 44 minutos. Tá. Beleza, só pra eu ter uma noção, vamos jogar mais 20 minutos aqui pra gente... Pra poder ficar legal pro pessoal também e legal pra a gente aproveitar o máximo aqui do professor Tarione aqui, que Deus sabe por ele vai nos honrar novamente, ter tempo pra isso aí. E me diga uma coisa, como é que você vê
O jiu-jitsu competitivo, Jeff Team, vocês trabalham com a parte de MMA também, a nível Brasil, como é que funciona isso? Não, existe um grupo lá, nunca fui muito voltado para MMA, como você sabe, tem uma turma que treina a parte, no máximo no Gui, mas... Fábio Mensalento, boa, o Cravo Magá e os representantes. Vai vir tudo, Fabão, boa sugestão, é da luta para todas as lutas. A gente já está alinhando com o professor de Karatê que vai vir também, vai vir capoeira, Cravo Magá, o Aikido, o pessoal está fazendo um trabalho sério também. O É da Luta é o espaço da luta e muito boa sua observação, vai vir tudo. Foi luta, estamos dentro. Vai vir o futebol americano, já estamos alinhados com o Ramalho do Espectro, vai vir o chefe de cozinha, vamos variar. Inclusive eu marquei com o Yuri Mamed, que é um faixa preta dos bons. A gente vai ter um podcast, eu acho que é primeira semana de junho, algo do tipo, onde vai vir um fisioterapeuta da parte esportiva, um nutrólogo, que é o Davi Miranda, que está cuidando de muita gente, e o Yuri na parte esportiva, para a gente fazer uma mesa mais aberta e falar da parte de preparação. Vai ser bem legal também. Vai ser ótimo. Mas desculpa, eu interrompi, professor. A parte do MMA, tem uma equipe lá no Rio, na base do Rio, lá no MEA, que o pessoal se trabalha isso, porque o nosso jiu-jitsu sempre foi muito voltado competitivo, certo. Kimono ou sem kimono. E o sem kimono veio bem depois. Né? A gente tem crescido muito o sem kimono. Né? Tem crescido bastante. Até a título de premiação também, né? Exatamente. E foi nesse que o Júlio começou a selecionar os atletas que seriam professores para essa área. Né? Que o Júlio preconiza o kimono. Certo. Né? E começou a direcionar alguns outros professores para ver essa questão do MMA. Mas ainda, dentro da GFT, ainda não é uma vertente muito forte. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que têm realmente um potencial para MMA, o Júlio tem parcerias com outras equipes. Lógico, já acontece muito isso, é um trabalho profissional, né? Como o Rodolfo, quando ele foi para a América Top Team. Certo. Lá, e ficou lá treinando com eles. Então, é nessa vertente. A GFT em si é muito voltada para o no-gi e o kimono. Entendi. A opinião pessoal do professor Tyrone, você gosta do MMA, gosta de assistir, acha legal? Gosto de assistir. Eu não praticaria. Certo. Porque assim, isso é meu. Não, é subjetivo demais, né? Isso é meu. Eu levar um soco na cara para depois apertar a mão do cara, não. Quer acabar o cara na porrada, pô. Não é muito fácil, legal, não. Não é muito fácil, não. Olha o fair play. Fair play o quê, pô? Uma vez eu conversando com o cara disse, não, meu irmão, depois lá, o UFC, depois de lá, os caras se cumprimentam, brincam, um abraço. Tá muito evoluído, velho. Estão muito evoluído espiritualmente. Então assim, mas eu vejo muita técnica, vejo muito como o jiu-jitsu é importante, que quando tá no chão, os caras se complicam mesmo. Verdade. Se complicam mesmo, entendeu? E no final das contas, muitas lutas eu vejo assim, tem aquele cara que não quer se agarrar de jeito nenhum, porque o cara não consegue lutar agarrado. Tem aquele cara que quer agarrar o tempo todo. Então existem estratégias para isso e você tem que ter uma mescla de tudo. É verdade. Eu estava conversando essa semana, essa questão da mescla que você está falando, muito bem observado. Eu estou começando a fazer umas aulas de Muay Thai com o professor James, casca grossa no Muay Thai, faz um chão muito bom também. E eu conversando com ele justamente... Hoje em dia se pratica a chamada transição, tanto quanto as modalidades em si. Na época a gente lutava, como é que funcionava? Eu treinava o boxe com o Juan, que me preparava muito bem no boxe, o Índio da Bahia, pentacampeão brasileiro, um abração, Juan. E treinava a parte de jiu-jitsu, a parte técnica, né? Com o Sucata, com o Luiz Barbosa, o mestre Luiz Barbosa, enfim. Tinha uma compreensão que a gente tinha que ajustar um pouco. O boxe voltado para a luta do Vale Tudo, que eu chamava Vale Tudo. Mas a gente tinha uma compreensão, a gente não encarava aquela transição com tanto afinco como as modalidades em si. E hoje eu observando, até conversei isso aqui no podcast com o Bebezão, que foi campeão do LFA, hoje a transição ela é tão treinada quanto as modalidades em si. Isso faz um diferencial muito grande na hora da luta, né? Sim, não, hoje, cara, hoje existe uma equipe, você deve saber que o cara tá lá fazendo uma base de dados de quantos socos foram dados com a mão esquerda, com a mão direita, o que pegou, o que foi upper, o que foi chute, low kick. O cara tá aqui. Quanto ele fez no tal round, em que momento ele começou a cansar. Existe um cara que fica te vigiando só nisso e leva isso pro treino. Pra melhorar, aperfeiçoar. Tá faltando isso aqui, tá faltando aqui. Top, entendeu? Então tem gente que vai lá só pra... Ele não assiste a luta, ele analisa a luta. O que é que a gente precisa voltar, porque é esse clean que o cara, ele gosta muito de trabalhar aquilo ali, então vamos trabalhar em cima daquilo ali, vamos evitar que ele faça muito isso. Muito profissional a coisa, né? Exatamente. É por isso que hoje você vê muito que você não vê mais aquele cara ficar na cabeça durante muito tempo.
Existe, logicamente, os fenômenos. Mas você não vê aquele cara que fica ali Diferencial muito. Não tem, porque a turma começa a estudar aquele cara e vai. Isso tem acontecido no jiu-jitsu também. Você não vê mais aquele cara que consegue ficar. desnível muito grande, Não técnico. tem. Você vê o cara tá aqui, daqui a pouco vem, puf. Se tornou desmonta o alto cara. rendimento, né? Porque o alto rendimento é assim, é segundos, é meio ponto, é assim, né? É isso que está acontecendo hoje. Então hoje não é só essa transição. Que momento vai ser essa transição? Que hora ele dá o vacilo para essa transição acontecer? Então, Uma coisa também que eu fiquei muito feliz, porra, tem uma molecada aqui, o Bebezão campeão do LFA, o Cleberson, que eu falei com ele, vai nos honrar com uma entrevista que é de Cajazeiras, foi campeão do Shotô agora, cara. O cara quebrou tudo no Shotô. O Shotô é um dos maiores eventos que tem aqui, o LFA Brasil também. Não, o que né? falta no nosso país, cara, é o que todo mundo já sabe. Apoio. Apoio. Apoio desde sempre. Apoio. Olha, você sabe a quantidade de atletas que a gente perdeu porque as escolas não têm mais esportes. Não existe esporte na escola. Hoje é tudo integral, tempo Não integral, tem, né? não tem. Você antes fazia o quê? Você tinha a turma do vôlei, a turma do futebol, a turma do handebol, campeonato estadual dos colégios, colégio contra colégio. Não, acabou, cara. Então acabou essa atividade esportiva, acabou essa vontade de querer O Fábio Mendes está concordando com o que você falou, assim, que o estudo do cara é importante, né? É fundamental. Verdade. Ô, verdade, Fábio. Verdade. Você colocou o Onofre? Assim, depois escutei para jogar aí, por favor, Reus. Pessoal, só destacando aqui que o podcast ele só é possível porque tem essa rapaziada aqui gigante nos ajudando aqui, o Lincoln, o Luke. Vocês não voltaram a taxa de vocês? Eu observei isso aí. Coloque, eu falei só com o Lincoln para fazer uns ajustes, mas coloque. O Reusto, Thalita que tá ali fora, a Aline, então esse papo legal aqui entre a gente só é possível porque é um trabalho de equipe. A parte física também, que o Pérez observou aqui, que faz uma diferença também, que a gente tava conversando, Não, né? com certeza, com certeza. Eu tô sentindo muito agora. Eu nunca gostei de malhar. Bicho, eu tô sentindo, eu tô voltando, né? E tô suplementando e tô sentindo os treinos, viu, velho? Nunca gostei de malhar, eu sempre gostei da adrenalina, da agitação. Da e luta saindo- em si, Da a luta em si. Não, negócio de malhar. E minha malhação é o quê? Correr na rua, bicicleta, flexão, barra, negócio de pegar peso. Não, o peso não reage, se o peso, se você é feio, já é pra cima dele, mas nunca gostei. O que aconteceu agora? Eu com essa lesão no meu ombro, Por sinal, você falou aí, com base na nanotecnologia, né? nanotecnologia. Puta Vamos pro merda, mar, você tá muito nanotecnologia. evoluído, viu, velho? Depois eu te mostro, tem até uma amostra ali no carro, eu te mostro. O que aconteceu? Eu cheguei pro especialista lá, o meu médico lá, Dr. Thales, um excelente médico, e ele fez o seguinte, Tarone, é o seguinte, você tá com o ombro muito desgastado, não foi só do jiu-jitsu, tempo que você jogou voleibol, eu gostava de frescobol, então é uma movimentação... Joga muito futebol intensa. também, né? Às vezes eu vejo umas postagens. Entendeu? É que acontece. Estragou a cartilagem, inflamação em cima de inflamação. Uma cirurgia aí vai resolver parcialmente, talvez não resolva nada. Uma infiltração vai temporário. Solução, alongamento e vai malhar. Malhar, fortalecer. Fortalecer. Você Fortalecer. precisa fortalecer a musculatura para dar suporte à articulação. E é isso. E aí eu falei, doutor, e no dia que doer? Toma o remédio. Cara, lógico, quando eu comecei a fazer isso, esses alongamentos, voltando a malhar e suplementar, porque é diferente, a gente já diferente. tá. A idade já sofre, você não tem mais aquela mesma quantidade de A vitamina. resposta não é... Aliviou assim 80% do meu desconforto. Eu acordava de noite com dor, cara. Puta merda. Eu acordava com dor. Porque de onde é que vem essa E o cara não dorme dor? direito, não. Não, não dorme. Eu passava muito Entendeu? isso quando eu tava ali tudo. Às vezes doía aqui, doía ali, você acorda com a dor, né? Você deita por cima do ombro e diz, porra. Hoje tá, essa questão dessa pomada aí, eu passei a pomada, não tá aqui, ela começa a... Ela trata a situação. Ela alivia Só o pra entender, desconforto. ela alivia o desconforto, Não, ela né? não é um milagre que sana o problema. Tá. Então você tá ali precisando fazer teu relaxamento, tua terapia, você vai lá, eu não tô conseguindo fazer. Quando você passa a pomada, pelo menos é a ação que ela faz em mim. Você sente um calor no local, depois sente um formigamento, zero dor. Entendi. Zero dor. Entendi. Mas a lesão tá lá. E aí você tem como trabalhar, você quer uma amplitude para fazer um movimento, um alongamento, você não consegue, você consegue fazer tranquilamente. E quando termina, a dor não volta. Entendi. Entendeu? Naquele Entendi. momento ela Entendi. é maravilha. Pessoal, maravilha. no final aqui. Como é? A pomada é essa. Pelo amor de Deus. Fábio Mendes sendo Fábio Mendes. FM.
No final aqui, pessoal, a gente vai deixar no Instagram disponível os contatos da GFT para quem queira treinar com o professor Tairone, fazer parte lá, conhecer o jiu-jitsu. O espaço é top. Eu tive lá, tem a parte de crossfit também, um espaço gigante, top de linha. Resto tu colocou e eu passei batido, foi da... Tem como voltar aí, por gentileza? Falar dos apoiadores aqui, ó. Volta lá, por gentileza. Tem como dar uma seguradinha. Onofre Ramos Advocacia e Consultoria. Tem como segurar. Faço parte, com muita honra dessa equipe. História de advocacia diferenciado. Tá lá no Tu Geneve no Altiplano. Qualquer coisa, vão no Instagram e procure saber o que estiver precisando lá. O pessoal recebe de braços abertos, grandes profissionais. Um abraço especial à doutora Roberta Onofre, a capitã maior aí do História de Advocacia. As mulheres cada vez mais melhorando essa capacidade administrativa, né? Vão tomar conta do mundo, viu? Não, vou tomar conta do mundo. E a gente vai estar lá para servir. Vamos embora. Eu observei agora que entrou o Josetinho, que é um aluno nosso de Solânia. Vamos. E ele Solânia? ele morava em Solânia e ele pediu a oportunidade de ir para o Rio, para ficar lá na base, lá no Rio. E tá desbancando na marrom, massa, tá dando super certo. Que massa, velho. Na época que ele era azul, ele tentou fazer isso, mas houve um interveio da vida, não deu certo. Aí quando ele foi agora na marrom, eu fiz, cara, um pouco mais difícil, porque a marrom já a pancada é grande, mas eu vou assim mesmo e foi muito bem recebido. Coisa tá treinando boa. na base lá, Coisa boa. tá ganhando. Coisa boa. Tá nas cabeças, Coisa tá boa. na cabeça. Coisa tá boa. na cabeça. Coisa boa. Ô, Josetinho, parabéns, garoto. Parabéns, irmão. Sucesso aí na caminhada aí, Josetinho. Toca o terror aí, mostra a Paraíba aí. Rapadura é doce, mas não é mole não. Vamos embora, né? Exatamente. Pessoal, tá tudo certo lá no YouTube, Nico? Tá tudo certo? Não? Então vamos fazer aqui pelo Instagram mesmo. Tem como acompanhar no Instagram aí? A resposta que vai dar primeiro? Vai aparecer aí. É porque assim, eu acho que tu vê primeiro do que eu, entendeu? Eu uso pomada pra cavalo, eu sei, Leco Boy. Isso aí eu sei como é tua pomada pra cavalo. Tô entendendo. Pessoal, olha só, vamos fazer excepcionalmente o sorteio do brinde aqui pelo Instagram, certo? Então fiquem atentos aí que eu vou fazer a pergunta. A premiação é a Shincon, essa marca que veste os campeões. Lá vende de tudo, faixa, tatame, kimono. Parceiro nosso. Parceiro, né? Show de bola. Nosso. Gilson é um grande incentivador do esporte, Parceiro né? nosso. Um cara guerreiro, que desde o começo sempre estava ali dentro da medida do possível ajudando. É um parceiro também do Luta pelo Bem. É um cara que faz a diferença no esporte de luta na Paraíba, indiscutivelmente. Cara espetacular. Né? Pessoal, olha só, vou jogar a pergunta. Quem responder primeiro, já tá vendo aí? Já? Pergunta é fácil. Existe uma dieta que é seguida pela família Gracie. Muitos praticantes de luta, especialmente do juiz, seguem essa dieta. Eu queria saber qual é o nome do familiar que desenvolveu essa dieta Gracie. Quem responder primeiro, quem for o cara, o Gracie que desenvolveu essa dieta. É difícil essa pergunta. Pelo amor de Deus, não vamos pro pai dos burros não, viu? Isso aí tem que estar na ponta da língua aí. Quem responder primeiro tu avisa. Caiu? Caiu aqui, o vídeo foi encerrado. Vou votar. Vamos votar. Tu vai ter que ver quem respondeu primeiro, viu? Tá. Ah, é porque é o tempo, né? Pera aí que eu vou convidar. Se liga que esse cara deve ter respondido aí, já deve estar com toda a bexiga agoniada. Depois tu fala que vai ficar, o YouTube vai ficar gravado, o pessoal teve essas quedas. Boa. Tem quanto aí visualizações aí? Te mandei o convite. O seu foi o mesmo procedimento, acho. Vai lá e fecha o áudio. Tá. Pra não ficar dando... Ah, entrou aí já? Conectando aqui. Pronto. Vê se responderam já aí, viu? Ainda não. Ah, tem resposta aqui já que eu tô vendo, viu? Fazer de novo, rapaz. Já tem resposta aqui já que eu vi. Vai lá no teu Instagram, já tem resposta aí já. Só não sei quem respondeu. Eu consigo ver aqui quem respondeu. Entrou agora, seu Caio. Chegou atrasado, hein? Ó, já teve resposta, agora sei quem respondeu primeiro. Responderam Carlos Grace. Sim, mas quem foi que respondeu primeiro? Carlos Grace, foi Péricles. Não, mas teve resposta antes. Eu vi, Só ele. teve resposta antes. E tem Morgan. Respondeu Royce. Morgan foi aluno meu. Médico hoje. Tá. Então foi Pérez. Foi Pérez? Caio, mas já levantou. Pessoal, olha só. Na hora que eu fiz a pergunta, caiu aqui, tá? Falou, E aí eu Caio, peço desculpa se alguém respondeu antes, mas quando a gente volta, quem respondeu primeiro foi... Rafael tá dizendo que fui eu. Teve eu acho que é Matheus Cavalcante. É nosso. Lá da GFT. Carlos Grace. Primeiro
Quem foi? Matheus. Tá de kimono azul? Foi ele. É, o Matheus no... o quê? Matheus Cavalcante. Pronto, pessoal, olha só. Quem respondeu primeiro foi um cara de kimono azul. Então, é o Matheus Cavalcante. Cavalcante. Nosso Mateuzinho. Matheus, parabéns. Marcar um dia pra você vir pegar seu brinde aqui. Vou falar com você no inbox, tá? Manda lá no É da Luta, lá no inbox, teu WhatsApp pra gente se falar. Vim pra cá e a gente bater aquela foto. Tá? Pessoal, estamos chegando na reta final. Essa nossa conversa poderia durar aqui meses. Mas vamos ter outra Assunto tem oportunidade. Agradecer a todos vocês que fizeram parte do podcast. Pedir desculpa porque tecnologia é isso. A internet cortou um pouco aí, mas vai estar gravado completo. E a hora que vocês acessarem o canal, vai estar o podcast inteiro. Vou reiterar o pedido para se inscreverem no canal, dar o like, compartilhar e pedir que se inscrevam. Que esse canal é a voz da luta, a voz é nossa e quanto mais crescer, melhor. Que bom, Pé, você gostou do bate-papo. Espero que tenham gostado. Professor, muita honra ter me recebido aqui. Satisfação imensa, Tamo cara. junto e misturado. Vamos Com embora. certeza. Um abraço de F-Team, máximo respeito à equipe. Tamo junto, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Abração. Falou, galera. Um abraço. Show. Falou, Pérez. Quer falar mais alguma coisa antes de Não, encerrar? só agradecer, cara, essa sua iniciativa do convite, né? E a iniciativa pela luta e pelo esporte. Isso, a gente precisa disso. Vamos embora. A gente precisa de uma voz que alcance mais horizontes para dar oportunidade a essa galera que não conhece esse trabalho, que não conhece não só o jiu-jitsu, como os atletas em si que precisam desse espaço para Verdade. estar divulgando. De todas as modalidades. Todas as modalidades, pô, a gente precisa disso. Não é? Como você está sendo aquela diferençazinha necessária que toca os corações dos patrocinadores, Setor investidores, público, privado. setor público, para dar oportunidade, galera, porque o esporte, a gente usa a frase, o jiu-jitsu salva, mas o esporte salva. O esporte salva. A gente tem muita história aí que, pô, Verdade. entendeu? Eu nunca, no início, eu nunca imaginaria que eu ia transformar um cara com Parkinson faixa preta. Meu irmão, você tá fazendo lá, velho. O cara que não tem as pernas, o cara é faixa marrom, pô. Então, Isso é inspiração, Pé. Você tá como dizendo é que aqui, você vê verdade. isso, entendeu? Então, a gente precisa desse apoio. É importantíssimo. E parabéns a você. Tamo junto, E a torço nós. demais Tamo o que junto. você precisar de mim. Agradeço Já e sabe. vamos precisar. Tamo junto e misturado. Pessoal, vou lembrar aqui, ó. O Charles vai lutar na Áustria, dia 6 de maio. Vai ser transmitido ao vivo pelo canal É da Luta, de forma gratuita. O Cricri tá lutando na Espanha. Isso é a Paraíba. É o Brasil Jiu-Jitsu. Acompanhe os caras no Instagram. Eu vou usar o Instagram do Mestre Luiz, do Charlie, do Cricri. E vamos embora. É a luta. Falou, vou tá Forte, forte abraço. Valeu, um abraço. Pode jogar a vinheta aí, fechou. Top.